na cura de todos os enfermos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, usa o teu servo nesta noite, como o Senhor sempre tem usado. Envia um exército de anjos, meu Pai, para proteger o teu servo contra toda ira e toda contenda. Pai Santo, Pai querido, fala que a tua igreja ouve, Senhor, e que é glorificado o teu santo nome nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode adorar o Senhor, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz da igreja, amém? Amém. Senhor, sempre em nome de Jesus. Glória. E abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, é o nosso texto base para a ministração da palavra nessa noite. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, verso 1 em diante. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém está sem a Bíblia ou ainda não encontrou, quiser acompanhar pelo Data Show, acompanha por aqui em nome de Jesus. Glória. Diz assim a epígrafe: Paulo em Malta, verso 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidros, ou em outras traduções, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a serpente pendurada em sua mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo Paulo a víbora do fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Glórias a Deus. Esse texto, ele, para a gente entender tudo que está acontecendo aqui no contexto, a gente teria que voltar para o capítulo 27 do mesmo livro de Atos. No capítulo 27 de Atos, a gente vê Paulo sendo preso e ele sendo transportado de Jerusalém até Roma. Ele começa uma viagem de Jerusalém até Roma. Por quê? Porque Paulo, ele tinha no seu coração, já havia feito 3 viagens missionárias, pregado em muitas cidades, em muitos lugares, mas ele queria ir até Roma para pregar. Ele tinha um propósito no seu coração de ir até Roma para ministrar a palavra lá. Só que Paulo imaginava que ele iria pegar um navio, ou então ali talvez com a ajuda de outras pessoas, iria caminhando, passando por cidades, visitando as igrejas, chegando em Roma e pregando. Esse era o plano, o projeto dele. Mas Deus tinha um projeto diferente. O que Deus permite? Deus permite que Paulo seja preso. E quando ele vai preso, como Paulo tinha cidadania romana, ele diz assim: eu não aceito ser julgado de qualquer maneira, eu quero ser julgado pelo imperador, eu quero ser julgado por César. Então, para ser julgado pelo imperador, ele tinha que ir até Roma. Então Paulo, Deus permite que Paulo seja preso. Ele não queria ser preso, mas Paulo usa a circunstância que parecia ser desfavorável, ele usa uma circunstância que parecia ser uma derrota, ele usa uma situação que parecia ser um fracasso, ele reverte a história para usar aquela situação como um canal de bênção para a vida dele e para o Evangelho. E Paulo já me ensina uma lição, ensinou a
uma lição para mim e para você, irmãos. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, mas você pode usar as situações da sua vida como forma de reclamar, de murmurar, de achar que está tudo ruim, ou usar essa situação para reverter o quadro da história e dizer: aqui Deus vai preparar uma oportunidade. Eu não sei de que maneira, eu não sei de que forma, mas nessa situação onde tudo parece ser de derrota, Deus vai criar uma oportunidade e o nome do Senhor será glorificado. Quando Lázaro ele morre lá em Betânia, parecia que era o fim. Quando Jesus chega, ele diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele usa a morte de Lázaro para ressuscitá-lo e fazer daquela aparente derrota uma grande vitória para o Evangelho, uma grande mudança e uma transformação. E aí então Paulo começa a sua viagem, a sua trajetória em direção a Roma. E no caminho, no trajeto em que ele vai até Roma, o que acontece? Ele entra em um navio, entra num barco, e o capitão, o centurião que estava comandando os soldados, todos ali que guardavam Paulo e os demais prisioneiros, ele fica amigo de Paulo. Eles criam um vínculo até de amizade. E ele trata Paulo muito bem, com muito respeito, até com uma certa admiração. E Paulo começa a viagem. No meio da viagem, irmãos, o centurião ele começa a achar que o barco estava indo muito devagar. E ele começa a trocar aquele barco. Então eles param em um outro lugar, em um determinado porto, na cidade de Creta, se não me falha a memória, numa ilha. E lá eles trocam de barco. Eles pegam um barco mais rápido. E aí quando eles trocam de barco e começam a viagem, Paulo fala assim: olha, é melhor a gente esperar, porque estamos no inverno, é uma época de tempestade, e eu tive um sonho. Então você me falava nesse sonho que a tempestade iria se abater sobre nós e que ia ser um grande dano para todo mundo que está aqui. Mas apesar do homem respeitar Paulo e até gostar de Paulo, ele prefere dar ouvido ao capitão do navio e falar: Paulo, você é um grande homem de Deus, você é profeta, você é apóstolo, mas de barco você não entende nada. Então deixa a gente seguir aqui o nosso caminho. E eles vão seguir com aquele barco mais rápido, e eles chegam antes em uma determinada região em que bate um vento muito forte, o vento tinha até nome, chama Euroaquilão, que era uma junção de dois tipos de vento, e aquele vento fazia como se fosse um tornado, um ciclone, e o navio se parte ao meio. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O vento bateu naquele dia, e se eles tivessem com o barco um pouquinho mais devagar, eles não teriam chegado ali na hora que o vento soprou. Só que às vezes a gente quer andar com as coisas mais rápido do que a gente deve, a gente quer acelerar algumas viagens, a gente quer acelerar alguns processos, a gente quer andar mais rápido do que Deus mandou andar. E quando a gente tenta acelerar, quando a gente tenta passar na frente do plano de Deus, a gente encontra alguns ventos e algumas tempestades no meio do caminho. E Deus está falando para mim, está falando para você para você andar no ritmo que Ele determinou. Se Deus está mandando ir, não para nem volta para trás. Mas se Ele mandar esperar, aguarda um pouquinho, porque quando a gente sai do compasso do tempo de Deus, o vento encontra a gente no meio do caminho. Olha para o seu irmão, para o seu irmão, e fala assim: cuidado com os ventos. Anda na direção de Deus. Anda no tempo de Deus. Mas o mesmo Deus que diz que a tempestade nos encontraria no meio do caminho, disse que o barco poderia até quebrar, mas que as vidas seriam preservadas. E assim foi. O barco se quebra no meio, e todas as 276 pessoas que estavam no barco conseguem se salvar. Uns pegam um pedaço ali de madeira, o outro é uma outra mercadoria, um monte de objeto, e eles vão nadando e chegam até uma ilha de nome Malta, o texto que nós lemos, capítulo 28 de Atos. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente prega e fala assim: olha, seu barco não vai naufragar, Deus não vai deixar seu barco naufragar. E tem vezes que Deus preserva o nosso barco, que a gente enfrenta a tempestade e o barco não afunda mesmo. Mas tem vezes que Deus permite o barco afundar. Só que eu quero te falar uma coisa: não importa o barco, se o barco ficar inteiro, se o barco naufragar, não importa. O que importa é que você será preservado e será guardado. Deus permite a tempestade, às vezes Deus permite algumas lutas, às vezes Deus
permite algumas provações, mas independente da situação, o que importa é que Deus vai te guardar no meio da tempestade e vai preservar a sua vida, e não só a sua, mas a vida de quem anda contigo, de quem está do seu lado, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que são queridas. Hoje é tudo de família, então pode ser, a tempestade pode balançar a tua casa, pode balançar o teu barco, pode balançar a mamãe sul, o vento da enfermidade pode soprar, o vento da crise pode soprar, mas Deus está guardando as vidas no meio da tempestade. Eles chegam numa ilha chamada Malta. Quando chegam lá, vêm os habitantes locais da ilha. O escritor aqui, Lucas, porque Lucas estava com Paulo no barco. Havia Paulo, Lucas e Aristarco, 3 crentes. Nunca é bom a gente andar sozinho no meio das tempestades, viu, irmão? Anda sempre com alguém. Dá a mão para esse irmão, fala assim: anda comigo aí no meio dessa tempestade. Não solta a minha mão, não. Eu preciso de você, você precisa de mim. E juntos nós vamos enfrentar a mamá falou nossa. Lucas estava com ele lá. E quando ele chegou na ilha, os bárbaros, são os habitantes locais chamados de bárbaros, porque não eram nem judeus, nem romanos, nem gregos, então eram estrangeiros que estavam lá. Quando eles viram aqueles homens chegando, escapando de um naufrágio, completamente molhado, porque vieram nadando pelo mar, no meio do inverno na Europa, era do inverno, com um frio de rachar, eles ficaram com pena, ficaram com dó. Aí que eles disseram: senta todo mundo aqui, 276 pessoas, e eles fazem uma grande fogueira, pastorianos, uma fogueira bem grande, e falam para aqueles homens se assentarem ao redor da fogueira, para se aquecer, para secar as roupas, para secar o corpo. E eles se assentam lá e ficam ali assentados. Alguém acendeu um fogo, alguém acendeu uma fogueira, e aquela fogueira começa a aquecer o corpo deles, começa a secar o corpo deles, e ali o fogo vai pegando. Só que a gente sabe muito bem, se você acender uma fogueira e colocar ali bastante lenha, o fogo vai pegando, ele vai consumindo a lenha. E se você não colocar mais lenha, o que acontece com o fogo? O fogo? Meu Deus! Paulo não queria permitir que o fogo se apagasse. O que ele faz? Ele estava cansado como os outros, molhado como os outros, já não era mais um homem jovem, já era um senhor de idade. Mas Paulo se levanta e começa a ir ao redor a catar gravetos, catar mais lenha, e ele começa a juntar lenha. E quando ele junta gravetos, pedacinhos de madeira, ele chega com aquela braçada de gravetos e ele joga no fogo. Quando ele joga a lenha no fogo, o texto diz que uma víbora, fugindo do calor, ataca Paulo. Uma cobra venenosa dá o bote em Paulo, e ela pula sobre as mãos dele, e morde a mão de Paulo, pica a mão de Paulo, e não apenas dá uma picada e vai embora. Aquela víbora, ela se prende na mão de Paulo, com as presas fincadas na mão do apóstolo, e começa ali a inocular e projetar o seu veneno nas mãos de Paulo. O que Paulo faz? Paulo não grita, Paulo não murmura, Paulo não fala assim: está vendo que dá ser crente, ó, para ter ficado em casa. Meu Deus! Olha só, está vendo que dá vir na igreja? Não, Paulo vai com a víbora na mão, a serpente na mão, até o fogo, que tinha acabado de ser abastecido com lenha, e ele sacode a víbora no fogo. Meu glória! A cobra cai no fogo, começa a se estrebuchar no meio, e as pessoas ao redor observando a cena. Ninguém foi ajudar Paulo, ninguém foi socorrer ele, pelo contrário, ficaram de longe apontando o dedo, dizendo assim: esse camarada deve ser muito maligno, ele deve ser um assassino, criminoso, perigoso, porque olha só o que aconteceu com ele. O cara foi preso,
estava num navio, o navio naufragou, ele vem nadando até aqui, chega aqui uma cobra, toda que tem 276 pessoas, a cobra pica exatamente ele. Esse cara tem alguma coisa com ele. Começam a apontar e a julgar Paulo. Paulo joga a víbora no fogo, e eles ficam observando, dizendo assim: vamos esperar um pouquinho, você vai ver, daqui a pouco vai começar a inchar, daqui a pouco ele vai cair, e depois ele vai morrer. Só que o tempo vai passando, e eles percebem que nada acontece. E aí os mesmos que apontaram, os mesmos que disseram que era um assassino, começaram a dizer: não, pelo contrário, esse homem deve ser um Deus, porque há algo sobrenatural sobre a vida. Eles mudam a perspectiva sobre Paulo, mesmo sem Paulo ter respondido nada. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus falou através da vida dele. Pastor, eu já conheço essa história, já ouvi pregações. O que Deus tem para falar comigo nesse texto hoje? Eu vou tentar ser breve hoje, não vou ocupar muito do seu tempo não, mas tem algumas revelações que Deus quer trazer para o meu e para o meu coração nesta noite. Quem deu a minha revelação da palavra de Deus? Vamos lá, sabe o que me chamou muito a atenção nesse texto? Que eu estava lendo, e eu já ministrei essa mensagem antes, mas eu não estava lendo esse texto agora, ele me chamou muito a atenção. Que quando eles chegam na ilha, numa situação deplorável, cansados, esfomeados, abatidos, molhados com frio, os habitantes locais, eles acendem fogo. Eles fazem uma fogueira. A Bíblia diz que os bárbaros, as pessoas da ilha de Malta, que acenderam o fogo. Não foi Paulo que acendeu o fogo, foram os habitantes locais que acenderam o fogo. E a víbora, a cobra, já estava lá. Só que quando o fogo foi aceso, o fogo aceso pelos habitantes da ilha não incomodou a cobra. O fogo que foi aceso pelos habitantes da ilha não fez com que a cobra se sentisse desconfortável, que a cobra se revelasse. Ela ficou ali no mesmo lugar que ela estava, escondidinha, porque cobra é assim, irmão, ela não se revela, ela fica escondidinha, só esperando o momento da morte. Só que eles acenderam o fogo e a cobra continuou escondida. Eu falei: Senhor, por que é que quando eles acenderam o fogo, a cobra não se revelou? E quando Paulo se levantou e começou a catar gravetos, e Paulo pega os gravetos e ele joga o graveto no fogo, aí sim a cobra se levantou. Porque foi nesse momento que Deus falava ao meu coração, eu quero compartilhar com você. Deus mandava dizer assim: calamanada subdecando. Não é no primeiro fogo, na primeira chama, no primeiro dia que a cobra se manifesta, porque a cobra não tem medo, a serpente não tem medo de quem acende o fogo, a serpente teme aquele que mantém a fogueira acesa todos os dias. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. Quando a gente começou este ano aqui na igreja, nesse primeiro culto, tinha dias de quinta-feira que a gente chegou a ter 84, 85 pessoas aqui. Os cultos de domingo estavam lotados. Olha agora para o seu lado, um monte de cadeiras vazias. Sabe por quê? Porque tem gente que começa, acende o fogo num dia, mas não consegue manter a chama acesa. E Deus não quer saber de crente que acende na segunda-feira e apaga na terça. Tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de noite. Tem que manter a fogueira acesa. A questão, irmãos, não é vir um dia na igreja, pegar um papelzinho, escrever o nome do seu parente, colocar ele aqui e depois esquecer. A questão é pagar preço contínuo de oração e jejum, até ver a sua família sentada do teu lado na cadeira da igreja e você poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É algo que tem que ter continuidade. O diabo não teme aquele crente que acende o fogo um dia e apaga no dia seguinte. O temor da serpente
é com aquele que mantém a chama acesa. Daqui a 2 semanas, 3, a gente vai ter aniversário da igreja. No dia de congresso, tem pregadores de fora, vem banda, a igreja fica lotada. Na semana depois do congresso, as 2 semanas depois, a igreja fica, ó. Sabe por quê? Porque a gente acende o fogo, mas tem dificuldade de manter a fogueira acesa. A gente acende num dia, mas tem dificuldade de pegar o graveto e manter a fogueira acesa todo dia. E o que Deus está procurando é uma geração de pessoas que mantêm a chama acesa. Olha para o seu irmão, olha para os seus irmãos e diz assim: é tempo de manter o fogo aceso. Não deixa apagar, não deixa esfriar, não deixa o fogo morrer. Tem que manter a chama acesa. Tem muitas pessoas que são fogo de palha, e a serpente não teme o fogo de palha. Quando o fogo é aceso, a serpente está ali do lado, uma moita está ali do ladinho do fogo, ela fica esperando, deixa eu observar. Se for fogo de palha que apaga rápido, eu nem preciso sair daqui, continua aqui escondido. Só que quando ela percebe que não é fogo de palha, mas que tem alguém que vai manter a fogueira acesa, aí ela fala: não tem como, vou ter que partir para ataque, eu vou ter que dar um bote. Irmãos, tem crente que passa a vida inteira na igreja e a serpente não ataca ele nem ela uma vez. Sabe por quê? Porque não mantém a chama acesa, e a serpente nem se preocupa com ele. Sabe quem sofre os ataques da serpente? É crente que mantém a chama acesa, é crente que está lutando, que está trabalhando, é crente que está na hora. São esses, são contra esses que a serpente se levanta. Você sabe que a gente tem uma visão muito errada das coisas do evangelho. A gente às vezes olha para algumas pessoas que passam algumas provas, alguma luta, e fala assim: ih, não está passando por uma luta, deve ter algum pecado aí, ou deve ter alguma coisa errada. E muitas vezes, irmãos, é o contrário. Porque o inimigo ele se levanta contra as pessoas que incomodam. Quem não incomoda, ele nem liga. Fala: isso aí não precisa nem me preocupar. Esse aí já está ligado no piloto automático. Ele já não ora mesmo, não jejua mesmo, não busca a santidade mesmo, não está nem. Esse eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar é com aquele outro que está trabalhando para manter a chama acesa. Glória a Deus. É contra esse que eu preciso tentar lançar uma enfermidade. A pessoa lançar uma enfermidade, ele não vai ir. E aí o crente está meio doente, cambaleando, está com febre. Chega aqui e fala: pastor, não estou bem, mas estou aqui na igreja, ora por mim, mas eu quero aqui para louvar, para adorar. Pastor, o carro quebrou, mas eu vim a pé e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, em casa hoje o pau quebrou, foi uma confusão lá, mas pedi perdão, me consertei e vim aqui, porque eu sei que se eu ficar lá não vai sair nada de bom, mas se eu vier na casa de Deus, eu vou levar vitória para minha casa, para minha família, e vai ter mudança. Eu vim aqui para manter a chama acesa. Quem vai manter a chama acesa a partir de agora? Glória a Deus. Sabe outra coisa que eu acho interessante nesse texto? A serpente, quando ela se levanta e ela ataca Paulo, ela não só ataca ele e foge, ela ataca e ela se prende na mão e continua ali com as presas, inoculando o veneno. Só que, pela narrativa do texto bíblico, Paulo sentiu a picada da serpente por óbvio, ele viu a serpente na mão dele, óbvio, todo mundo viu, só que ele não manifestou sintoma nenhum. Só que mesmo sem sentir nenhum sintoma, mesmo sem sentir dor, mesmo sem inchar, qualquer outra coisa, Paulo sabia que a serpente não poderia permanecer ali. Então o que ele faz? Ele vai até o fogo e ele sacode a serpente no fogo, para a serpente sair da sua mão. Pastor, o que isso tem de interessante? Tem pessoas que quando a serpente ela fala assim: não estou sentindo nada. Meu Deus.
Não está acontecendo nada. Eu tenho um amigo que é uma serpente, eu ando com ele, não acontece nada, está tudo bem. Eu estou saindo para uns lugares que tem um monte de serpente, mas eu volto, não está acontecendo nada. Eu tenho ouvido umas músicas aí, música de serpente, mas eu escuto. O pastor não está sabendo, o líder de jovens não está sabendo, não está acontecendo nada. De vez em quando eu falo umas palavras que eu não devia falar, umas palavras não, mas ninguém ouviu, ninguém percebeu, não aconteceu nada. Mas sabe o que acontece? A serpente vem, gruda na nossa vida e a gente vai deixando a serpente ficar ali. A gente começa a criar serpente. A gente pega a serpente na mão, coloca ela no bolso, faz um carinho assim e começa a criar, começa a cuidar. Deus fala assim: não aceite serpente na sua vida. A serpente é a representação da malignidade. Tudo o que é maligno, quando começa a chegar, pode hoje não estar fazendo mal, pode hoje não estar te afetando, mas vai te afetar lá na frente. Hoje parece que não está acontecendo nada, mas lá na frente vai acontecer. Sansão começou com um pecado aqui, foi outro erro ali, parecia que não está acontecendo nada. Ele termina cego, com o cabelo cortado ali, sendo motivo de chacota para os filisteus. Deus ainda permite que no seu último momento ele dê uma virada, mas Sansão sofreu muitas coisas porque ele achou que ele poderia brincar com as situações, ele poderia brincar com a serpente, porque não estava acontecendo nada. E Deus dá um alerta para mim, Deus dá um alerta para você: não brinque com o maligno, não faça aliança com serpente, porque serpente não pode ter lugar na sua Verdade, Deus. Glória a Deus. É aquela história do cavalo que estava na beira do rio para atravessar. Aí tinha um escorpião assim, o cavalo olhou para ele e falou: escorpião, você vai atravessar também? Ele falou: eu vou. Ou melhor, eu ia. Mas sabe o que acontece? Está uma correnteza muito forte, eu sou pequenininho, se eu tentar atravessar, a correnteza vai me levar. O cavalo falou: não tem problema, sobe aqui no meu ombro, sobe aqui que eu atravesso você. Aí o escorpião foi, subiu no ombro do cavalo e atravessaram. O cavalo passou ali a trote, tranquilão. Quando chegou do outro lado, o escorpião foi e picou o cavalo. Aí quando ele picou o cavalo, falou: mas poxa, escorpião, eu te ajudei, você estava ali do outro lado, você não tinha nem como atravessar, eu te salvei, eu te fiz atravessar. Ele falou: me desculpa, mas é a minha natureza, eu sou um escorpião, o que eu sei fazer é picar, o que eu sei fazer é envenenar, o que eu sei fazer é matar. Tem pessoas, tem situações que são como serpentes na nossa vida, irmão. Ele só sabe fazer isso, ela só sabe fazer isso. Se não fez hoje, ele vai fazer amanhã. Pede para Deus te mostrar quem é a serpente que grudou na tua vida, a serpente que está ali grudada e não deixa para continuar introjetando veneno em você. Hoje o fogo está aceso, sacode a víbora no fogo, sacode a serpente no fogo e pede para Deus para começar uma nova história a partir de agora. Só mais duas coisinhas aqui eu encerro. Pastor, você vai ter que manter a chama acesa, manter a chama acesa. Mas como é que faz para manter a chama acesa? Sabe o que é interessante nesse texto? Que Paulo, ele manteve a chama acesa catando gravetos. Graveto é só um pedacinho de galho que caiu, não é nem o galho principal, não eram pedaços grandes, não era nada muito pesado, não era nada muito difícil. E catar graveto, irmão, é difícil? Não, é simples. Você vai pegando ali um gravetinho aqui, outro ali e joga. Sabe o que Deus quer falar conosco? Para manter a fogueira acesa, não é tão difícil assim. Não precisa de nada muito elaborado, não. É simples, mas é necessário fazer isso com constância, assiduidade, continuidade. A oração, irmãos, mas não é você vai botar o joelho para orar, você vai ficar falando rajada de língua estranha e aparecer anjo, bola de fogo e não, nem toda vez vai ser assim. Vai ter vezes que vai ser simples. Você
Você vai dobrar o joelho, vai falar com Deus, você nem vai ouvir a voz do cliente respondendo naquele momento, mas o cliente tem certeza que toda vez que ele dobra o joelho, o que ele fala, Deus escuta você, Deus anota as nossas orações. Ele pode não te responder agora, mas vai te responder no momento adequado, no momento propício. Às vezes, irmãos, o louvor nem sempre vai ser aquele louvor maravilhoso, que vai ser totalmente afinado, que vai ser perfeito, às vezes vai ser simples, às vezes vai até desafinar um pouquinho no começo, às vezes vai ser um ritmo que a gente está tão acostumado, mas mesmo sem ser algo tão extraordinário, louve e adore, não cesse de louvar e adorar, porque a adoração Deus opera e tem poder. Às vezes o jejum, você vai fazer um jejum de 40 dias no deserto, vai ser só tirar um alimento na semana, vai ser só um jejum da parte da manhã toda do almoço, mas mesmo sendo pouco, pode parecer pouco para os outros, mas continua catando seus gravetos para manter a chama acesa. Pode parecer pequeno, pode parecer que é pouco, mas na simplicidade Deus opera, Deus trabalha. Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa muito complexa, mas Deus é simples. E eu me lembro de uma historinha, falo de uma empresa, pastor. Eles faziam caixa de bombom. Aí pegava ali, tinha na esteira rolante assim, descia a caixa aberta, aí uma máquina jogava os bombons assim na caixa, aí a caixa corria, aí alguém ia lá embalava e fechava. Só que tinha uma falha na máquina. Então de a cada 1000 caixas que passavam, 2 caixas, a máquina não soltava os bombons e a caixa era vazia. Aí quando embalava, ela chegava no mercado, alguém ia pegar a caixa estava vazia. Mas você vai comprar um bombom, chega lá, a caixa está vazia. Você pagou pela caixa, a caixa está vazia. Era um problema sério. Aí o dono da empresa chama um engenheiro. Ele vem lá da Alemanha, um engenheiro. Aí ele cria um sistema, que era uma balança. Quando a máquina passava assim, aí não caía o bombom, aí aquela balança cruzava, acendia um alarme, parava toda a produção, alguém ia lá, tirava a caixa e consertava. Tá bom, passou. Aí passou um mês, não teve mais nenhuma reclamação das caixas vazias. Aí o dono da empresa, todo orgulhoso, né, que ele tinha feito, foi chamar um outro rapaz, um cara da compra, vou mostrar para você aquele negócio, porque a gente tinha um problema aqui na fábrica, um problema sério, uma caixa que é vazia. Eu chamei um engenheiro, aquele que criou um sistema com uma balança de precisão, e aí resolveu o problema. Quando ele chegou lá, falou: fulano, mostra aqui como é que funciona a balança. Aí o Zé ali da produção falou assim: ih, patrão, é que a balança quebrou, já faz uns dias já. Ele falou: mas se quebrou, por que não está dando problema? Ele falou: não, é que a gente resolveu o problema. A gente pegou um ventilador bem forte e colocou ele aqui. Aí quando a caixa passava vazia, ele batia o vento e a caixa voava. E aí foi embora. E aí o que o cara gastou? Uns milhões para poder consertar com uma balança cheia de história, com o engenheiro que veio da Alemanha, o cara resolveu com um ventilador. Às vezes, irmão, a gente está querendo vir engenheiro da Alemanha, do Brasil, não sei aonde para resolver o problema. E Deus dá uma solução simples, uma solução fácil, algo tão na sua mão. É só catar o graveto e jogar o graveto no fogo. É só pegar o graveto e manter a chama acesa. É na simplicidade, é na humildade que Deus opera e faz grandes coisas acontecer na minha e na sua vida. Fala pro crente aí, não precisa de engenheiro não. Oh, decante orema da calama sul. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. E eu vou encerrar aqui para a gente orar. Olha aqui, eu já encerrar. Presta atenção. Depois que Paulo sacode a Bíblia no fogo, as pessoas acharam que ele ia inchar, cair e morrer. Por que eles acharam que ele ia ter esses 3 sintomas? Porque aquela cobra já estava lá fazia muito e já tinha picado outras pessoas. E eles sabiam qual era o sintoma de alguém que era picado pela cobra. Só que as pessoas sabiam que o problema estava ali, mas não faziam. A cobra estava ali, já tinha picado outras pessoas. Alguns tinham ficado inchados, alguns tinham caído, outros tinham até morrido. E deixavam a cobra ali e ninguém fazia. Às vezes a cobra está rondando a sua casa. Meu Deus. Às vezes ela está rondando a sua vida faz tempo. E você até hoje não fez nada.
Mas hoje é dia de jogar essa cobra no fogo. Glória a Deus, aleluia. Para que ela não faça mais isso nem com você, nem com ninguém que é importante para você. É noite de tomar decisão. Aleluia. Quando Paulo faz isso, ele sacode a cobra no fogo, as pessoas que julgavam ele passaram a ter uma outra visão. Viram um milagre e a presença de Deus sobre a vida daquele homem. As pessoas não vão acreditar no Evangelho que a gente vive só quando a gente prega ele. É quando os sinais de Deus acontecem na nossa vida. Às vezes Deus permite algumas serpentes virem picar a gente. Deus permite algumas situações acontecerem, alguns naufrágios acontecerem no meio do caminho, algumas prisões acontecerem no meio do caminho, algumas tribulações, porque nessas situações os nossos processos revelam a glória de Deus na nossa vida. São os nossos processos, é as provas que a gente passa, atravessa e vence do outro lado, que mostram que Deus é Deus e Ele é todo poderoso na nossa vida. E depois que Paulo passa por todo esse processo, começa a achar que ele é um Deus. E Paulo não se deixa enganar, porque ele não era nem o assassino que estavam falando que ele era, e nem o Deus que estavam dizendo agora. As pessoas são muito exageradas. Num dia você é tudo, no outro dia você não é nenhuma das duas coisas. Para Deus, você é especial, você é valoroso, você é maravilhoso, porque Deus te ama, mas não se deixe levar pelo apelo das multidões. E aquela multidão chama Paulo para orar por um homem, porque ele ficou 3 meses na ilha, irmãos, 3 meses. E depois de um certo tempo começa a ter uma epidemia de pessoas que estavam com uma enfermidade e dá uma febre e desinteria, e as pessoas desidratavam até morrer. E muitas pessoas na ilha pegam aquela doença, até que o pai do chefe, do principal da ilha, pega a mesma enfermidade. E aí ele está desesperado, o pai dele muito mal, à beira da morte, chama Paulo para orar. Paulo ora pela vida daquele homem, e aquele homem é curado, e o nome do Senhor é glorificado. Depois disso, Paulo segue viagem e ele vai para Roma. Deus tinha um plano para Paulo ir para Roma? Tinha. Foi da forma que ele queria? Não. Ele queria passar pelo naufrágio? Não queria. Ele queria ter chegado antes? Queria. Mas Deus tinha um plano, tinha um propósito no meio da situação que Paulo não entendia, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Eu vou dizer para mim e para você que às vezes não acontece do jeito que a gente quer, às vezes não acontece na hora que a gente quer, às vezes não é da forma que a gente quer, mas Ele ainda está no controle de todas as coisas. E Ele não perdeu as regras da história. Pode estar demorando mais do que o previsto, mas você vai chegar no objetivo e o nome dele será glorificado. Quem acredita?